Então, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos ao vivo hoje à tarde, 11 de maio de 2021, 16 horas, para o lançamento dessa obra maravilhosa, denominada Patrimônio Imaterial e Políticas Públicas no Brasil, Trajetórias e Desafios. É uma obra que é fruto do trabalho de muitas mãos e que tem a participação do grupo de pesquisa em arqueologia da repressão e da resistência e também do LUPA, do laboratório LUPA. O grupo de pesquisa em arqueologia da repressão e da resistência é coordenado por mim e pela desembargadora Inês Soares, aqui presente também na tarde de hoje. E nós tomamos a iniciativa de fazer esse primeiro evento de lançamento. Imagino que não deva ser o único, né, Youssef? Mas é o primeiro evento de lançamento dessa obra. Eu quero dizer particularmente que é um prazer imenso estar recebendo esse grupo seletíssimo de pesquisadores importantíssimos todos nesta tarde de hoje, nesta casa virtual, que é a casa do grupo de pesquisa em arqueologia da repressão e da resistência. Já é um grupo de pesquisa que já tem alguns anos, né, Inês, de caminhada. Ele teve um pouco parado, ele começou lá na Unicamp, alguns anos atrás, ele teve um pouquinho parado, agora nós estamos reativando desde o ano passado. É um grupo que tem um viés muito político, muito externalista, muito ativo do fazer científico, que compreende o fazer científico como um veículo que deve estar em constante diálogo, né, ação e retroação com a sociedade. Então, busca pensar tanto contextos mais concretos, né, relacionados sobretudo, às ditaduras militares latino-americanas. Então, nós estamos pensando como a arqueologia pode contribuir, por exemplo, para o reconhecimento de vítimas em valas comuns, assunto tão sensível quanto este, mas também nós estamos pensando como trazer a arqueologia para uma interpretação do patrimônio relacionado a esse período, como que nós podemos pensar o fazer da própria arqueologia em períodos ditatoriais. Então, nós estamos aí pensando em múltiplos campos relacionados a essa temática. E, claro, o tema do patrimônio imaterial está intrinsecamente relacionado, né, às nossas discussões, então é um prazer para nós hoje estarmos aqui recebendo, como eu já disse, esse grupo seletíssimo de pesquisadores que serão apresentados a partir de agora pelo professor Youssef Campos, que é o organizador dessa obra, e quem, logo agora a seguir, passará a fazer uso da palavra. Boa tarde, professor Youssef Campos, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo aceite desse convite, muito obrigada por estarmos aqui hoje reunidos, para mim é um imenso prazer recebê-lo, professor que já tem, assim, né, uma trajetória muito próxima a gente aqui na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, que abriga o grupo de pesquisa, né, tem aqui uma caminhada com a gente já no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, né? Professor, muito obrigado, sempre ótimo revê-lo e ouvi-lo. Obrigado, Juliana. É um prazer poder falar com você. Claro que o prazer não é igual ao presencial, né? Porque qualquer motivo para ir para Pelotas é um ótimo motivo, né? Eu quero agradecer a presença de todas e todos e todos nesse evento. E eu vou falar um pouquinho desse livro, né, que passou por tantos percalços,
né? A Inês pode até falar um pouquinho depois disso também, ela é a idealizadora desse livro, né? A desembargadora Inês Virginia Prado Soares, e o Raul Lanari, também historiador, outro colega que ajudou na organização desse livro. A gente pode conversar um pouquinho sobre o que é organizar um livro numa pandemia, né, com cerca de 40 pessoas envolvidas, né? Mas eu quero agradecer muito, né? É um evento que une os dois co-líderes do LUPA, né? O laboratório, o grupo de pesquisa, né? Lugares e Patrimônios, e a Arqueologia da Repressão e da Resistência, né? Você e a Inês. E esses dois grupos são os embriões desse livro, né? A Inês sugeriu, a ideia foi dela, pensando na efeméride dos 20 anos do livro, né? A Inês me convidou, a nossa intenção era lançá-lo por volta de agosto de 2020, né? Quando o Decreto-Lei 3551 completou 20 anos. Contudo, a pandemia nos impediu de fazê-lo, mas o projeto, que seria um projeto de comemoração, passou a ser um projeto não só de reflexão, mas como de perspectiva de um horizonte, né? Não só os 20 anos que se completam, mas o que está por vir, né? Eu vou falar um pouquinho da organização do livro e vou passar a palavra aos colegas e vou apresentá-los de forma breve, né? Porque, principalmente, a professora Maria Cecília, se eu for ler todo o currículo dela, isso vai nos tomar aqui um grande tempo, né? Porque ela tem uma trajetória longa e brilhante. A professora Maria Cecília, que é doutora em Sociologia pelo UNB, foi pesquisadora do CNRC, coordenadora de projetos da Fundação Nacional para a Memória, assessora do Ministério da Cultura, membro do Grupo de Trabalho Patrimônio Material, representante no Brasil na elaboração da Convenção do Patrimônio Material de 2003, membro do Conselho Consultivo do Patrimônio, autor do clássico, né, O Patrimônio em Processo, entre outras tantas coisas, nos brindou, olha lá, o Raul está fazendo lá o merchan. É um livro fantástico e indispensável, imprescindível para qualquer pesquisador da área de patrimônio. E ela nos brindou com a generosidade de prefaciar esse livro, né? E além dessa generosidade de prefaciar, ela também amplia essa generosidade infinita em estar participando aqui com a gente desse bate-papo, né? Esse livro ele foi organizado em 4 partes. A primeira parte, Epistemologias do Patrimônio. A segunda, Experimentos e Vivências. A terceira, Reivindicação e Protagonismo. E a última parte, Detentores do Imaterial. A Luciene de Menezes Simão, que está aqui nos acompanhando, estou vendo aqui pelo chat que ela está presente, junto com a Luciana Gonçalves de Carvalho, abrem essa primeira parte com o texto Notáveis Ausências nos 20 anos da Política de Patrimônio Cultural e Material no Brasil, no qual ela trata do assunto indispensável também e imprescindível a ser discutido dentro do material, da participação dos detentores nos inventários, né? Sem antecipar e sem dizer o que o texto traz, ela compara os detentores a meros informantes, né? Há uma participação plenamente formal daquilo que deveria ser mais substancial. A Luciana Carvalho chegou aí, está aí também. Obrigado, Luciana. O segundo capítulo dessa primeira parte, Entre Margens da Memória ao Método, da Silvia Helena Zanirato e da minha querida professora Maria Letícia Mazuco Ferreira, da Federal de Pelotas, que guardo muito carinho por ela, que elas criticam como que a Unesco dá continuidade
a essa construção binária do patrimônio material e imaterial, né? A Convenção de 72, Patrimônio Mundial, sendo voltado para o material, e a de 2003 para o imaterial, né? As complicações geradas no método, né? Nos métodos que envolvem a gestão e a preservação do patrimônio. Depois, o Henrique Gonçalves Entratice trata da decolonialidade e apropriação cultural do patrimônio cultural e material brasileiro. Reflexões dos processos de tomadas de decisão no registro da Cajuína. Aqui há também há um diálogo aqui com o texto da Luciene e da Luciana sobre a questão da participação desses detentores do patrimônio, né? Depois, modos de vida, referência cultural e ambiente, narrativas para políticas públicas de patrimônio. A Cláudia Baeta Leal, que está aqui participando também, o Luciano de Souza e Silva e a Mônica de Castro Oliveira. Modos de vida, referência cultural e ambiente, narrativas para políticas públicas do patrimônio. Eles vão tratar sobre o impacto de barragens na sobrevida, na sobrevivência do patrimônio cultural e material, tanto em cidades fictícias, como Javé, né, quanto em fatos reais. Depois o Rodrigo Vieira da Costa vai, um capítulo intitulado Os Efeitos Jurídicos Sociais do Registro do Patrimônio Cultural e Material Brasileiro, faz um balanço dos impactos do Decreto 3551, né? Enquanto que a Inês Virgínia e a Cecília Rabelo fecham essa primeira parte com o capítulo A Contribuição Feminina para o Patrimônio Cultural e Material Brasileiro. Elas fazem uma leitura a partir da perspectiva do gênero, né, do protagonismo das mulheres em 4 manifestações reconhecidas como patrimônio material brasileiro: o Círio, Feira de Caruaru, o Cordel e a Capoeira. A segunda parte, Experimentos e Vivências, é o texto da Rita Juliana Poloni, com o professor Lúcio Ferreira, meu orientador do mestrado, meu amigo, Leandro Infantini e Aloysio Gomes Alves. Os Sons do Patrimônio, uma reflexão arqueológica sobre destruição e ressignificação patrimonial. A partir dos movimentos que exigem ressignificação de monumentos e estátuas, né, a partir do assassinato de George Floyd, eles vão fazer uma análise desse pampa negro, né, desmitificando um Rio Grande do Sul branco, europeu, tal, a partir de aspectos arqueológicos, e aqui não vou antecipar muito, não, para não dar spoiler, né? Em seguida, Bianca Pataro, em seu capítulo Instrumentos nas Mãos do Santo, a celebração da cavalhada de Brumal e os valores envolvidos em seu registro, vai mostrar também que as cavalhadas não são exclusivas de Goiás, viu, Guilherme Talarico? Eu vi que você está aqui, historiador goiano do Pé Rachado. Cavalhadas não são só de Goiás, viu? Depois o Erle que nos brinda aqui com a presença na nossa sala virtual, a ayahuasca como patrimônio cultural, entre prisões e louvores, né? Um tema super quente aí. Antes de começar, inclusive, o Erle e a professora Cecília conversavam sobre isso e deu para ver que a coisa é muito latente, a coisa está quente mesmo, né? E encerra essa parte o Mário Ferreira de Pragmácio Teles, a possibilidade de criação de novos livros de registro, experiência carioca. O decreto 3551, no seu artigo 1º, parágrafo 3º, diz, depois de enumerar quais são os livros de registro, que outros poderão ser criados, né? Isso não existe ainda na esfera federal, mas ele mostra que no Rio de Janeiro houve a criação de um livro, que é o Livro de Registro das Atividades Econômicas e Notáveis, né? É bem interessante essa experiência trazida por ele na gestão local do patrimônio. Na terceira parte, reivindicação e protagonismo, a Letícia, acho que a Letícia entrou aqui, não vi. A Letícia Costa Rodrigues Viana trata em Celebrando os Saberes das Culturas Populares os 20 anos do Plano Nacional do Patrimônio Material, fala um pouquinho, faz um balanço
da formulação e da aplicação das políticas públicas de patrimônio material. O Hermano Fabrício Oliveira Guanais e Queiroz, uma convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural e material da humanidade, trocas e intercâmbios, fala da importância da troca de saberes técnicos e acadêmicos entre Unesco e FAM. E lembrando que o Hermano foi diretor de patrimônio material durante algum tempo, né? Então ele traz muita experiência dele. O terceiro capítulo dessa terceira parte é do José Ricardo Oriá Fernandes, que também nos dá o prazer aqui da presença, assistindo aí, estou vendo que ele está aqui pelo chat. O Parlamento na contramão da lei, as proposições de declaração do patrimônio cultural no Legislativo Federal. Super importante o capítulo do Oriá, porque ele mostra que, assim como o tombamento foi muito apropriado de forma inadvertida e equivocada pelo Poder Legislativo, o registro também está sendo alvo, né, do Poder Legislativo. E a gente sabe que a instância adequada, tanto para o tombamento quanto para o registro, é a executiva, né, o poder que administra, né, e não o legislativo, porque ele coloca à margem desses reconhecimentos via lei todo um processo que envolve estudos multidisciplinares, envolvimento dos detentores ou do proprietário, no caso do patrimônio material, né, os debates nos conselhos deliberativos ou consultivos de cultura e patrimônio das cidades e dos estados, etc. Em seguinte, o patrimônio cultural e material e o federalismo brasileiro, reflexo do decreto 3551/2000 nas legislações estaduais. Francisco Humberto Cunha Filho e Alan Carlos Moreira Magalhães, mostrando como que os estados replicam, em que medida eles replicam o decreto 3551 de 2000. Eu digo aos meus alunos que plágio não é uma exclusividade deles, né? Quando a gente vê as leis estaduais de tombamento e de registro, muitas vezes troca-se somente o adjetivo brasileiro por mineiro, goiano, né? E o resto do texto é quase que uma cópia, sem levar, muitas vezes, em conta a realidade estadual e local. E o final, e a última parte o último capítulo dessa terceira parte, a patrimonialização do ofício de parteira tradicional como reparação social, e a Elaine Miller também está aqui participando, agradeço muito a presença dela, junto com Hugo Menezes, Júlia Morim e Marina Maria Teixeira da Silva, fala um pouco dessa questão do patrimônio como função social, né? Patrimônio, para além da retórica político-partidária, etc. E a última parte, detentores do imaterial, o Renan Daniel Trindade dos Santos, Eliana Cristina Pinto Moreira, Marcos Alan de Melo Gomes, controle do conhecimento tradicional, a criminalização do curandeirismo no Brasil e sua incongruência com a salvaguarda e gestão do patrimônio material brasileiro. O título, por si só, já mostra, né, os conflitos em torno do patrimônio, em torno da memória e o lado perverso do patrimônio cultural. Tá? Cruzando arenas da arte e o patrimônio Carajá. Ney Clara de Lima, Emma Cláudia Ribeiro Pires e Manuelina Maria Duarte Cândido. Tanto a professora Ney quanto a professora Manuelina eram professoras aqui da UFG e trabalharam no inventário das bonecas Carajá, né? Eu digo eram porque a professora Ney se aposentou e a professora Manuelina está na Universidade de Liege, né? E a professora Emma é professora da Universidade de Évora, né? E ela sempre está fazendo um intercâmbio legal aqui com a UFG. Foi ótima essa presença dela aqui também. A professora Manuelina tem um projeto muito bacana da Presença Carajá, ela identifica em museus do mundo cujos acervos há bonecas Carajá, né? É bem interessante esse projeto dela. Depois, um texto que eu tive a oportunidade de dividir com o João Paulo Pereira do Amaral, que também está presente. Obrigado, João. E a gente escreveu um texto intitulado Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas ou para os Povos Indígenas. Esse nosso texto, a gente se conheceu num evento em Brasília e a gente começou a bater papo sobre isso, e isso a gente começou a escrever e virou esse capítulo
parte muito da provocação da Manuela Carneiro da Cunha, né? Cultura dos indígenas para os indígenas, né? Quem está dizendo o que é patrimônio? Né? Quem é o protagonista aí? É o não indígena que elabora lei, que aplica lei, que é o gestor, que é o prefeito, que é o, né? Ou é o indígena? E, por fim, o Labirinto do Imaterial, nota sobre o inventário da Feira de Campina Grande e os desafios para o futuro do patrimônio cultural brasileiro. 3 pessoas que participaram do inventário que resultou no registro da Feira de Campina Grande. Emanuel Oliveira Braga, Giovana de Aquino Fonseca e o Moisés Marcionilo Siqueira Neto, que é meu amigo desde a época da Federal de Pelotas. Né? E para abrilhantar um livro que já começa grandioso com a apresentação da professora Cecília, a gente tem o epílogo do Ailton Krenak, Territórios Indígenas como lugares de origem, e o pós-fácil da Márcia Santana, que estava organizando a revista do IFAM e com a demissão do Hermano, ela retirou o projeto, todos os autores a acompanharam, isso vai virar um livro, e ela fez uma fala num evento sobre isso, no Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio, e aí a gente perguntou a ela que ela acharia disso virar um texto e tal, e virou pós-fácil, isso, né, Inês? A gente já estava com o livro assim, meio que já fechado, e a gente viu isso e casou muito com o nosso projeto. Então, eu passo então a bola para vocês, né? A Juliana, que é autora também do livro, e é doutora em arqueologia pela Universidade de Algarve, professora do meu querido programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Federal de Pelotas, é pesquisadora associada do Laboratório de Estudos em Cultura Material e co-líder desse grupo, né, Arqueologia da Repressão e da Resistência. A desembargadora Inês Virginia Prado Soares, de uma cabeça da qual nasceu todo esse projeto, né, desembargadora federal do TRF da Terceira Região, graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutora pela PUC de São Paulo, também co-líder desse grupo. Eu acho que o pessoal do Ceará vai monopolizar os debates entre direito e patrimônio, porque é Inês... Nós temos um plano de dominar o mundo. Tem, porque você, Uriá, Humberto, Mário Pragmácio, e aí isso vai criando uma rede... Né? Os orientantes de vocês... O Ricardo Oriá. O Oriá foi meu professor no colégio. Falei dele. Está se unindo. O projeto é firme. O Raul Lanari, que é graduado, mestre doutor em História pela UFMG, é co-líder do LUPA, né, que é um grupo de pesquisa do CNPq, Lugares e Patrimônios, e eu, que sou professor do Prof. História e do Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de Goiás. Obrigado, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Eu abro a palavra, né, lembrando a quem está nos assistindo aqui, que isso aqui é um evento, uma mesa de bate-papo sobre patrimônio material, né? A gente tentou retirar um pouco aquela formalidade de evento acadêmico, né? Em evento de direito é até mais chato, porque tem hino nacional, aquelas coisas todas, né? Então, aqui... E aí vocês podem, pelo chat, fazendo perguntas, né? Tá bom? O Raul, acho que ele pode aí também projetar para a gente a capa. Deixa eu projetar a capa do livro aqui. E eu vou fechar meu microfone, senão eu não paro de falar. Aqui já temos projetada a capa do nosso livro. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos e todas presentes aqui, especialmente a presença da professora Maria Cecília Londres, que é uma referência nos estudos sobre o patrimônio. Então, quando nós a apresentamos aqui, eu estava com o meu Patrimônio em Processo aqui do meu ladinho, que é uma bibliografia básica de todos nós que começamos a estudar o patrimônio no Brasil para entender essas políticas de patrimônio. E o livro ele vem justamente nessa tentativa de realizar um balanço crítico de 20 anos de existência de uma política de patrimônio material no Brasil.
Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria deixar essa reflexão aqui, essa pergunta para a professora Cecília Londres, como ela enxerga essa trajetória de 20 anos de uma política de patrimônio imaterial no Brasil? Quais são as suas percepções em termos de um balanço crítico dessa política de preservação ao patrimônio imaterial no Brasil? Está mudo, professora. Está sem som. Agora está bom? Voltou? Voltou. Ah, bom, porque eu não estava ouvindo ninguém falando. Não, essa pergunta é para mim, desculpe, é que eu falei com o Youssef, eu estou com um problema meio complicado de família, uma pessoa que está internada, enfim, está muito difícil. Não, foi sim, sem problema, professora. Não, eu estou sabendo que a coisa... Mas, enfim, eu não entendi a pergunta, desculpe, você pode repetir? Claro. Trata-se de um livro... pergunta? Foi você? Não. Eu, Raul, professora. Ah, foi o Raul. Cadê o Raul? É que não está aparecendo na minha tela, só aparece a capa do livro. Desculpe, gente, eu acho que esse... Não quero perturbar, por favor. Pronto, agora já... Pronto, agora voltou. Agora a capa do livro monopolizou a nossa tela, né, professora? É linda, é maravilhosa, realmente eu adorei aquela capa, muito bonita. Você que fez a pergunta, se você se incomodar de repetir... Sem problema. Eu estou aqui... Tá. Eu falei que assim trata-se de um livro que faz uma espécie de balanço crítico de 20 anos de política de patrimônio imaterial no Brasil. Então, a minha pergunta para você foi como você enxerga, né, esse balanço crítico, como você faria uma espécie de balanço crítico desses 20 anos, quais você identifica que são grandes dilemas, perguntas que se colocam para nós na contemporaneidade, nesses 20 anos de política de patrimônio imaterial? Olha, eu acho que, de um lado, essa política do Brasil, já no ano 2000, ela foi realmente pioneira, né? Como eu participei de toda a elaboração da Convenção da Unesco, de 2003, foi possível perceber que o Brasil era dos pouquíssimos países, que tinha já uma legislação, tinha uma política se iniciando, entendeu? E havia até outras políticas, mas muito voltadas para a questão, por exemplo, do inventário, até o inventário geral deles e tudo, mas uma política voltada, né, para a salvaguarda, né, sobretudo, quer dizer, o registro ele não é um título, né? Ele é um título, mas o principal foco dessa política é a salvaguarda, a continuidade histórica, né, desses bens de natureza imaterial, que é exatamente a questão, né, básica que impossibilitou Mário de Andrade de fazer valer o anteprojeto dele, né? Porque legalmente não havia condições para em relação a não havia como, né? A legislação máximo que tinha a questão da interesse social da propriedade maneira, ela inclusive foi formulada assim, todo uma para a questão do acompanhamento, e vem sendo política que tem desafios enormes, né? A gente percebe tanto que, por exemplo, uma questão que está agora bastante considerada é o que a gente chama da revalidação do título o tempo todo, né? Então, você tem que ter uma regulamentação da reavaliação daquele bem, né? Inclusive, ele pode sumir.
de repente, você tem a viola de coxo, por exemplo, né? Ela estava praticamente extinta, pouquíssimas pessoas sabiam fazer a viola de coxo, né? Então, essa questão ela exige uma constante análise, né, por parte do Estado, do poder público que outorgou aquele título, certo? E essa questão da revalidação, por exemplo, ela está parada no IFAM. Uma revalidação um desafio muito grande, porque é uma política que ela depende, o protagonista não é o Estado, o Estado é o apoiador, o protagonista é o que eles chamam, não, eles que, né, tem realmente como ele bem se manifesta, né, sensorialmente, né, para as pessoas, e os espaços e tudo, como também ele tem Professora Cecília, atribuídos importantes, grupos sociais. Eu estou falando demais, né? não é isso não. É porque tá dando uma interferência na internet e a gente não conseguiu. Há muita. Não sou só eu, então. Não sou não, só eu que estou com problema. Eu vou. Não sei se a senhora acessar de novo, sair da sala e voltar, Mas melhoraria. é só a minha que está dando problema? É só a minha? Eu Parece acho que que sim. sim. Parece que sim. A gente conseguiu ouvi-la pouco. E agora, o que eu faço? Não, porque outro dia eu participei de uma reunião de Zoom, não tive problema. Bom, o que eu faço? Agora melhorou. Agora saio está e ótimo. volto? Eu acho que talvez fosse melhor sair e voltar e a gente fazia um resumo, não, Youssef, né? Eu acho que a professora estava falando... Não, é porque eu estou preocupada que eu estou com esse problema que eu falei, que eu estou muito preocupada, porque não sei até quando eu vou poder ficar. Mas agora parece que está bom, né? Tá dando. É melhor a gente aproveitar a maré. Então vamos aproveitar. Né? Então, não, o que eu estava dizendo é o seguinte, quer dizer, essa questão central, que é a questão dos chamados detentores, né, daqueles que produzem, né, daqueles que manifestam, os responsáveis, enfim, pelo bem, né, é esse que tem que ser o foco, tá, da ação do Estado, certo? É a questão das condições, né, para que essas pessoas continuam realizando. E uma das questões que eu acho que é muito importante a gente levantar aqui é a questão da continuidade no tempo, porque, por exemplo, no caso do único bem que foi revalidado, que foi a arte Kuziwa dos índios Ayampi, é a pintura corporal, né, que é associada à cosmogonia. É muito bonito, realmente é um processo incrível. Ele chegou no IFAM porque exatamente os indígenas mais idosos percebiam que estava sumindo a memória, estava sumindo, né? Os jovens, a maioria saía da aldeia, das aldeias Wayampi, né? E não havia um interesse na transmissão, quer dizer, na transmissão até da parte deles havia, mas dos jovens, né, em dar continuidade àquela manifestação, certo? E o interessante é que foram feitas, inclusive, vários, enfim, investimentos nessa salvaguarda, né? Inclusive de impedir, porque houve uma empresa aí que queria usar como estampas os Agora ficou bem ruim, professora. Agora a gente não está ouvindo, eu não estou ouvindo nada, vocês estão? E o fato de ser patrimônio... Agora, nos últimos poucos segundos, cortou um pouquinho. Travou mesmo. Agora voltou?
Cortou, professora, a partir do momento que a senhora falou sobre as estampas, aí a gente não ouviu mais. Eu vou sair e vou voltar. Tá. Eu acho que a gente pode comentar aqui um pouco, quando a professora falava sobre sustentabilidade, assim, sobre a continuidade, né? A gente sempre tem essa ideia, que talvez a gente aqui nesse grupo não tenha, mas da cultura sem o valor econômico, né? E eu acho que cada dia mais esses patrimônios precisam de algum aporte financeiro também, né? Assim, a gente evita falar sobre isso, a gente quer tratar o patrimônio numa bolha separada, mas eu acho que as comunidades que são detentoras daquele patrimônio, elas precisam fazer daquilo, do seu patrimônio, uma forma de sustento. E, assim, eu tenho visto algumas experiências interessantes de combinação do registro com outro instrumento que deu que deu um suporte, um incremento. Né? E às vezes eu acho que quando a gente fala disso, ou a gente evita falar disso, porque o importante é o patrimônio e não a comercialização do patrimônio, a gente acaba também fragilizando, a gente deixa de ver um lado, um ponto cego, né? Eu acho que é um ponto cego no nosso trabalho de proteção ao patrimônio, é não enxergar ou não discutir também essa combinação do registro com outras formas de continuidade. A continuidade passa por um sustento econômico daquela comunidade. Eu acho que passa, sim. E a gente evita muito falar sobre isso em todos os temas, né? Assim, a professora estava aí, a gente não ouviu direito, mas ela disse que a proteção surge e a viola do coxo também surge quando alguém quer patentear ou quer usar aquilo comercialmente. Mas será que depois do registro, o uso comercial ou então a repartição de benefícios não teria que ser uma solução até para quando viesse a revalidação, isso ser considerado, ou para se chegar aos 10 anos e se continuar, eu não sei. Quando eu falo isso sobre algumas questões de arqueologia, eu quase que apanho, né, Juliana? Mas, assim, tem patrimônio que não pode mexer, mas é isso, assim, eu acho que a gente precisa falar disso, porque as pessoas precisam viver daquilo que elas produzem, da sua riqueza, né? Do mesmo jeito que uma igreja que tem um valor histórico, às vezes, a gente aqui no Brasil não vê muito, mas a gente vê no exterior que você paga uma entrada ou você dá uma contribuição voluntária para a manutenção daquele patrimônio, que aí é fácil de ser visto, né? Porque ele é concreto, ele vira ruína, né? E, no caso do patrimônio imaterial, a gente não conversa muito sobre isso, a gente evita falar sobre isso, né? Quando a professora Cecília falou a respeito do desafio que representa a salvaguarda, isso me levou a pensar muito que assim, a instrução dos processos técnicos envolvem desafios que são técnicos, da busca por documentação, do envolvimento com as comunidades, não apenas, né, como fornecedoras de informações, mas como protagonistas desse processo. Agora, uma vez terminado o processo técnico e instaurado a salvaguarda, de fato, as demandas de salvaguarda, de fato, a conciliação de interesses ela é muito mais complexa do que quando você está lá realizando o processo técnico. Então, de fato, os desafios da salvaguarda, eles se colocam na medida em que você tem uma série de demandas de grupos sociais que participam das manifestações culturais, das formas de religiosidade, das apropriações dos lugares, e que estão nas cidades uma grande arena de tensões. Então, a salvaguarda, o desafio em lidar com essa arena de tensões para a implementação de medidas de salvaguarda, de fato, coloca uma série de problemas, né, no bom sentido, que nos levam a pensar sobre a efetividade do instrumento do registro. Com relação à salvaguarda também, eu acho interessante quando a professora Cecília Londres coloca sobre a necessidade de revalidação dos registros. Eu estou aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte,
em Minas Gerais, os registros do patrimônio imaterial estão muito difundidos a nível municipal. Muitos municípios, dos 853 municípios mineiros, realizam processos de registro, processos técnicos de registro, que devem ser revalidados a cada 10 anos, de acordo com a deliberação normativa instituída pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico aqui de Minas. Então, de fato, a revalidação, a revisitação desses processos técnicos, a interação com as comunidades nesse espaço mais alargado do tempo é super importante para que justamente o processo de registro ele capte a criatividade ao longo do tempo das comunidades e não deixe, né, o patrimônio imaterial como um fenômeno estanque, que ele seja de fato efervescente, pulsante, como as manifestações culturais são. Estava aqui escutando vocês e me lembrando do primeiro caso, né, de registro de patrimônio imaterial no Brasil, que aconteceu, na verdade, na minha cidade do coração, né? Eu sou criada no Espírito Santo. Eu pensei até que você era de lá. Eu nasci em São Paulo, né? Mas eu fui para lá beber, né? A minha cidade, eu sou capixaba de coração, né? E o primeiro registro é o do saber fazer da panela de barro de goiabeiras, né? Das paneleiras de goiabeiras. E eu vi um pouco disso acontecer, né? Com relação às paneleiras, porque houve, então, também uma movimentação, a contribuição da prefeitura, entre outras questões aí, a construção daquele galpão, né, onde as paneleiras hoje vendem as suas panelas de barro. E com isso houve uma melhoria muito grande, né, do padrão de vida mesmo, das famílias, né, que estão representadas ali naquele galpão. Lógico, né, Raul, que isso implica uma série de outras questões, né, que é... Travou? Tá sem som, Raul. De fora, né, Travou, e os modos voltou. Travou e voltou um pouquinho. Você disse implica uma série de questões e travou. Tá, implica uma série de questões, né, Raul? Por exemplo, e as paneleiras que não estão no galpão, que não tiveram espaço no galpão, né? E alguns saberes e fazeres que não foram contemplados nesse processo de registro, né? E as próprias transformações, porque a cultura é viva, né? Nesses modos de fazer panela de barro. O próprio acesso ao recurso natural, não é? Ao barro. O barreiro, né? Você estava falando isso ano passado, quando eu fui olhar mais uma vez o artigo que eu escrevia, porque quando eu e a Cília fomos escolher os patrimônios, a gente pensou nas paneleiras, depois a gente se afastou um pouco dos patrimônios tipicamente femininos, assim, que as mulheres já eram, obviamente, as protagonistas. Mas aí eu vi, no caso das paneleiras, que o ano passado, após assim, eu acho que em 2019, 2020, é que elas conseguiram a isenção do IPTU desse galpão. Quer dizer, como essas medidas econômicas, econômicas e esse aporte mesmo, né, da isenção do IPTU, é uma luta que viabiliza a sustentabilidade do patrimônio. Eu via isso e elas contavam a luta delas todas, a dificuldade. Eu acho que já era na pandemia que elas falavam, e elas tiveram a isenção. Então, é muito interessante assim, que o patrimônio imaterial não é só, como você está falando, Juliana, não é só o próprio fazer, saber fazer, né? Eu sou sergipana, um pouco cearense, um pouco sergipana. O Youssef me botou de cearense, mas eu nasci em Sergipe e vou passar férias lá. E a renda irlandesa é um patrimônio, né, registrado, o modo de fazer a renda irlandesa. E a gente chega lá e não tem nenhuma menção, assim, mesmo na feira de turismo anual, não se explora de forma nenhuma, elas exploram muito pouco esse registro. Então, assim, a gente fica pensando também que uma das consequências do registro, acho que a principal consequência
se me perguntasse para que você quer um bem registrado, eu diria primeiro para ter um plano de salvaguarda, sempre. Assim, eu acho que, como o Raul colocou, o plano de salvaguarda eu acho que a gente tem um registro para ter o reconhecimento, claro, é importante você ter um título, a comunidade se sente representada, mas para ter um plano de salvaguarda. Mas se você conseguir dali também dar visibilidade àquele patrimônio e as pessoas detentoras daquele patrimônio se sintam protagonistas e tenham um lugar. Um dia desse eu escrevi um texto e aí uma pesquisadora depois entrou em contato comigo, que ela disse: Inês, o que é que significa que você botou que o patrimônio, a memória é a expressão política, a expressão política, a representação política do patrimônio? Mas é isso, né? Eu disse, é política no sentido de ter poder, né? Quando você consegue... O processo todo do registro é um processo que indica poder, só consegue ser registrado os bens que conseguem seguir preencher todos aqueles requisitos. Muitos bens, a gente estava conversando antes da live começar, e tinha um dos autores do capítulo, o Erle Brasil, estava aqui com a gente, e a gente falava que, no caso da ayahuasca, está lá no IPHAN desde 2008. Hoje em dia, se você entrar, você nem vê mais processo em andamento, porque foi me explicado que o processo está em andamento, mas a gente não encontra mais no site do IPHAN, porque já foi cumprida o relatório preliminar e, enfim, tá... Então, assim, tem patrimônios que mesmo eles conseguindo pedir o registro, eles não conseguem... não tem poder para seguir, não tem poder para seguir por várias questões, né? Eu acho que a questão técnica é uma questão bem séria, assim, e tem que ser, né? Mas é complicado. A questão das próprias tensões que há nos grupos também é algo que é muito interessante, né? Porque o IPHAN espera que o grupo chegue a um consenso e propõe um patrimônio. Então, antes desse patrimônio ser proposto, ou mesmo no curso do processo do patrimônio, há tensões ali que se tornam, muitas vezes, irremediáveis, insolúveis, e aí o registro acaba não acontecendo, ou ficando parado, exatamente porque a comunidade tem que ser protagonista e ela não consegue se ajustar, né? Ela não consegue... Talvez a gente pudesse pensar também nisso, né? Quem são esses mediadores dos conflitos no curso do patrimônio, né? Porque será que o IPHAN tem que dar conta disso? Será que os órgãos públicos... será que não caberia, assim, pensando, né, minha caixinha jurídica aqui, será que não caberia uma mediação de conflitos? Porque a gente vê que há muitos que não conseguem mesmo, há tensões muito sérias dentro, ou se, como no caso do meu artigo, ou quando você acaba avançando e registrando patrimônio, você inviabiliza alguns grupos, assim, no caso que eu e a Cecília Rabelo analisamos, o grupo das mulheres ficam ali, se perdem, né? Elas perdem o protagonismo e para se conseguir um registro, e depois um plano de salvaguarda, você abre mão, e aí já no plano de salvaguarda você já não contempla aquele grupo, no caso das mulheres, que era protagonista. Então, eu me lembro que quando eu conversei a princípio com o Youssef para a gente fazer esse livro, era muito no sentido dos patrimônios esquecidos, ou os patrimônios fracos, ou os patrimônios marginais. Eu acho que eu usei esse termo, não foi, Youssef? Que depois ficou feio, né, a gente falar de patrimônio marginal, mas os patrimônios marginalizados, talvez fosse esse o termo. Assim. Os vira-lata, né? Mas não porque não tenham toda a importância, mas porque eles não conseguem chegar lá. Eu acho que é um grande desafio. Inês, um ponto que eu acho que é importante e que se associa àquilo que a professora Maria Cecília Londres falou a respeito dos planos de salvaguarda e da dificuldade de se implementar os planos de salvaguarda,
a meu ver, está contemplado em uma das seções do livro que trabalha justamente com os desafios da política de patrimônio imaterial para a associação com outros direitos que não somente os direitos difusos, mas a direitos que, de fato, são direitos materiais garantidos pela Constituição brasileira e que se associam a muitas dessas ações de salvaguarda, entendendo que a gente trabalha muitas vezes com comunidades tradicionais, historicamente invisibilizadas no processo histórico brasileiro. Então, de fato, a associação com essas outras pautas que não são nada imateriais, são pautas materialíssimas, né? No caso específico que eu estive envolvido com comunidades de terreiro em Laranjeiras, terra da renda irlandesa, em Sergipe, de fato, muitas dessas demandas se associavam à legalização fundiária. Ou seja, são demandas extremamente materiais que nos levam a pensar, primeiro, sobre a relação entre esses direitos difusos e outros direitos não tão difusos assim, e, por outro lado, a associação das políticas de patrimônio com outras políticas que visem garantir esses direitos constitucionalmente garantidos para a população, né? Eu acho que a questão da propriedade, Laranjeiras é a terra do meu pai, viu, Raul? Olha, boa. Eu tinha que ser do patrimônio cultural, porque minha mãe é de São Cristóvão, que tem a praça reconhecida pela Unesco, e meu pai de Laranjeiras, mas Laranjeiras tem uma riqueza muito grande também, né? Mas eu acho que... do Trapiche. E é interessante pensar, a gente tem que começar a pensar nisso, porque eu não sei se só na área jurídica, mas eu vejo que na área jurídica, se você leva uma demanda para defender um patrimônio imaterial e fala, como você está falando, de terra, diz, esse pessoal aí não quer negócio de terreiro, não, eles querem ter a propriedade aqui disso aqui, esquece, é outra... não, então, assim, e já se desqualifica o patrimônio, né, na verdade, né? Então, mas para quem está julgando e para quem está nesse embate, também é muito difícil, porque você tem algo que, como a gente chama mesmo, é imaterial, e você tem ali algo concreto e que com defesa na Constituição, que é a propriedade, né? Eu acho que a gente só tem tido um pouco de sucesso nessa questão imaterial versus propriedade, quando a gente está falando também de uma propriedade intelectual. Então, a gente tem alguns casos de bastante sucesso, mas também casos assim, esdrúxulos, né? Que vai à Alemanha e registra a rapadura, né? Como patrimônio deles. Então, mas, nesses casos em que há interesses de dois grupos relativamente equilibrados, assim, quando você fala principalmente quando você fala de propriedade ali, de um terreno, de algo material e concreto, há uma dificuldade para todos os povos, né? E você ainda está falando, imagine numa situação urbana, é conflito, né? Eu acho que falar de patrimônio imaterial é falar de um patrimônio marginalizado e, ao mesmo tempo, repleto de conflitos internos. Eu não sei se a professora Cecília... caiu agora, que ela estava olhando, porque eu sou muito angustiada com esse tema. Eu acho que é um tema que a gente avança pouco, porque há ainda há muita poesia, a gente se encanta muito com a riqueza, e há um lado que precisa ser exposto também, né? Eu acho também, Inês, que diz respeito a um elemento que a professora Maria Cecília aborda no texto que apresenta o livro, e assim que ela voltar, eu já vou pegar o gancho e vou perguntar rapidão para ela, para a gente aproveitar ela aqui e a conexão. Mas a conexão dela não estava boa, porque ela mexia assim, por isso que eu não passei a palavra. Mas é essa ambivalência da divisão ou da distinção entre patrimônio material e imaterial, que, em certa medida, ela foi muito bem sucedida para a conformação da política de patrimônio imaterial, isso é inegável, mas, por outro lado, ela meio que lança uma zona de sombra justamente sobre essas imbricações do material e do imaterial.
Muitas vezes a gente separa em caixinhas, mas a dimensão de apropriação dos espaços, ou, por outro lado, né, a dimensão das visões simbólicas, das interpretações a respeito da materialidade, elas estão uma junto com a outra. Então, isso, de fato, em alguns casos, nos ajudou a conformar uma política que está completando agora 20 anos, mas, por outro lado, também gera uma série de zonas de sombra. E esse é um ponto que eu acho que é, de fato, um desafio contemporâneo das políticas de patrimônio imaterial, mas, na verdade, da política de patrimônio cultural no Brasil, que é buscar um trânsito maior entre o material e o imaterial, né? Principalmente quando você vai para o conflito, né? Quer falar, Youssef? Porque eu fico pensando, assim, quando a gente tem toda uma cultura, assim, na área jurídica, de pensar em proteção do patrimônio a partir do tombamento. Uhum. E o tombamento... mesmo aí diz, mas o registro é o tombamento entre aspas, dos bens imateriais, mas a lógica, mesmo a lógica do tombamento é uma lógica que não contempla a referencialidade, que a professora Cecília trata tão bem, a memória, o que tem ali de não... ele é um instrumento que serve, é muito adequado para bens excepcionais ou monumentais ou com valor arquitetônico, mas se você for falar de bens com memória, você já não consegue alcançar. E aí você, no mundo jurídico, né, a gente transportar a ideia e as soluções de conflitos a partir do instrumento como patrimônio para o registro, tudo bem que não tem nem discussão. Eu não conheço nenhum caso que se entrou na justiça para questionar um registro, né? Mas, assim, e que é preocupante também, né? Porque é um bem que não está importando, assim, não está incomodando ninguém, né? Porque... Eu acho, primeiro quero pedir desculpas, porque eu sumi um tempo aí, tinha uma hora que eu estava aparecendo ao telefone, porque eu estava conversando com a professora Cecília para tentar ajudá-la lá, porque quando ela tentou retornar à sala, aí pediu ID, senha e tal, aí eu fui recuperar isso no e-mail que a Juliana mandou, e aí ela conseguiu entrar, mas parece que a internet dela não está numa boa hoje. E ela está com as questões domésticas também para resolver. Eu falei com ela que não se preocupasse, não, a gente, em uma outra oportunidade, né? Com certeza. A gente faria uma outra conversa. E até uma boa, né, Youssef, para que fique registrado aqui os dilemas que todos nós enfrentamos durante a pandemia, que são tempos remotos, como um livro que está para ser publicado aí, tempos virados. Pois é. Não, eu estava assistindo uma live no Instagram do Paul McCartney, e a internet dele estava caindo. Eu falei, então era um bocado mais famoso que a gente, né, Wilson? Não, a internet na Inglaterra, a prestação de serviço, certamente é muito melhor que a do Brasil. E ele certamente tem o melhor dos pacotes. E estava ruim, então... Tá fácil para ninguém, não. Bola para frente. Mas eu acho, voltando a um tema, eu acho que é indissociável falar de patrimônio e território. Eu acho que não dá para dissociar uma coisa da outra. O problema é que a lei fez isso. O problema é que a Constituição fez isso. E com isso, como se fosse possível dissociar a cultura de território, isso só existe na lei, só existe na Constituição, mas acaba passando para uma exigência, para uma aplicação pragmática, mas que não existe. Quem perde são os grupos minoritários no sentido de poder político. Porque não tem como falar. Se for perguntar para um grupo de quilombolas o que eles preferem, ser reconhecidos como patrimônio ou terem a titulação da propriedade, óbvio que eles querem titulação da propriedade, patrimônio é amarela. Patrimônio é retórico, patrimônio é político, patrimônio é uso político. É o que o Caiado tem feito em Goiás com as cavalhadas, tentando fazer um processo legislativo via administrativo, né? Porque ele quer reconhecer as cavalhadas no estado de Goiás sem um estudo multidisciplinar, sem elaboração de inventário, sem elaboração de um dossiê, para tentar pressionar o IFAM a reconhecer as cavalhadas em âmbito nacional. Mas é impossível a gente pensar nisso, né? O que adianta os ISO-EAPI ser patrimônio do Brasil, ser patrimônio da Unesco, ter sido revalidado, se um grupo de garimpeiros entra, mata
o cacique Waiapi, né? E a polícia civil lá faz um atestado que ele morreu afogado e tal. Então, né? O patrimônio, se o uso retórico do patrimônio, ele é maléfico. O patrimônio é maléfico também. Né? A gente tem que tirar esse véuzinho. O Moisés, que está no livro, fala disso na dissertação de mestrado dele, sobre o véu do patrimônio. Esse véu que romantiza nos cega. Né? Se a gente não historicizar o patrimônio, vai ficar nessa conversinha mole de, né, que me perdoam os arquitetos da memória, o estético, estilístico, olha, barroco, colonial, que lindo, lá. Mas e a mão de obra que levantou aquela edificação? Ouro Preto é lindo, patrimônio da humanidade. Cadê a legibilidade da população escravizada que morreu para construir aquela cidade? Não é? Aí fica o patrimônio só com uso retórico político. E aí eu concordo com a Cláudia está colocando aqui no chat. É importante promover a discussão. Eu não estou vendo o chat, eu não estou vendo a colaboração do pessoal. Deixa eu ver se tentar acessar esse chat aqui. É importante promover a discussão nas referências culturais não acauteladas e discutir sua patrimonialização com reconhecimento das diversas formas de criar, fazer, viver diversos grupos. E nessas discussões, incluir questões econômicas do sustento dos grupos, como forma de pensar a reprodução dos bens e a existência dos indivíduos como cidadãos e sujeitos de cultura, como protagonistas, como indivíduos que têm condição de emancipação pelo patrimônio. O que seria das paneleiras de goiabeiras sem a patrimonialização? Eu não sei, mas que o patrimônio tem ajudado muito, tem. Né? A Inês acabou de falar, a isenção de IPTU, conseguiram aplicar num instrumento típico para o tombamento no galpão, que é uma das materialidades que estão envolvidas, né, nesse patrimônio material. Eu concordo com a Inês quando diz assim, é preciso de vários aparatos andarem, né, se sobreporem para conseguir que haja, né, haja eficácia. Agora, o que a Luciana diz no artigo delas, no capítulo delas, é algo que me incomoda muito. Né? Lá no inventário, e o inventário é importante, claro, tem as metodologias distintas, mas o inventário existe para o material e para o imaterial, os detentores, ou o proprietário, ou a comunidade, são, muitas vezes, informantes só, não são agentes, não são, sabe, do processo. Fala, Inês. Não, eu tava pensando, quando você falava, nessa questão que a Cláudia coloca dos patrimônios não acautelados, ou que não há a patrimonialização, porque quando o Erley, que está aqui, foi fazer o texto dele, a gente conversou bastante, e ele me fez um convite muito especial, que eu escrevi um texto sobre o dia das comunidades ayahuasqueiras no Acre, que é um dia, o mais tradicional tipo de proteção da memória, né, que é a indicação legal de um dia, né, para se dar visibilidade. E eu queria ouvir um pouquinho o Erley, porque ele não é da área do patrimônio cultural, e foi uma provocação que eu fiz para ele escrever, e queria que ele contasse um pouco dessa experiência, se for duro, se for difícil. Olá, eu tive alguns problemas aqui de conexão e resolveram mudar aqui a internet aqui do condomínio logo na tarde de hoje, e aí eu tive que acompanhar aqui pelo celular, ao invés de acompanhar pelo computador. Não estou podendo ver os comentários do chat, mas o Youssef trouxe aí algumas questões interessantes, ouvi a professora Cecília também falar, e o seguinte, eu acho que o título o subtítulo do livro vem muito a calhar, né? Trajetórias e desafios
dessas políticas públicas. Então, desafios a gente vê aí de todos os lados, né? Tanto a questão da sustentabilidade, da não comercialização, como foi falado por você, Inês, mas é um tema que os próprios detentores da patrimonialização dos bens culturais trazem isso à tona, né? E também temos outra questão também em relação ao ayahuasca, que você falou também, o debate a respeito de vários grupos, né? Assim, a questão da ayahuasca como patrimônio cultural está sendo discutido lá no IFAM, né? Como nós vimos, mas a professora Cecília trouxe também um debate interessante, né? E a questão da saúde, né? Mas e a saúde, ela interfere na consideração do bem como patrimônio cultural ou não? Então, são várias nuances, são questões muito delicadas que a gente observa e que envolve todo o patrimônio cultural. É multifacetado. Então, a gente tem aí questões que envolvem direito, sustentabilidade, arte, arquitetura, enfim, foi realmente, Inês, um grande desafio escrever a respeito do assunto, mas a partir do momento que a gente vê livros iniciativas dessas, repensando, revendo como estão esses 20 anos de trajetória do decreto e o quanto a gente ainda precisa trabalhar para que a gente possa ter o reconhecimento do patrimônio cultural, a sustentabilidade do patrimônio cultural. São, assim, animadores esses debates e essas iniciativas, como a iniciativa desse livro, porque tem questões que vêm à tona que não seriam discutidos se não fossem iniciativas como essa, né? Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua iniciativa, parabéns aí ao CEF por ter encampado também esse projeto e ter levado adiante, juntamente com você, no ano de pandemia, com os diversos desafios que tivemos, para poder ter aqui o lançamento desse livro. Mas esses debates são importantíssimos, né? As questões todas são importantíssimas e interessantes, né? E eu trabalho com o tema da ayahuasca, que, como eu disse também, né? A gente vê, assim, realmente várias nuances a respeito disso. São temas realmente delicados, né? Grato pela oportunidade de participar aqui também, diretamente dessa mesa de debates, né? Eu fico pensando, Erle, por que as comunidades ayahuasqueiras querem esse registro? Será que precisa mesmo? Porque é uma provocação, né? Será que a patrimonialização é importante? Como você vê isso depois do texto? Ótimo, você puxou esse tema, você puxou esse debate, né? Por exemplo, no livro tem o texto que eu escrevi, e assim, tem, por exemplo, mais de um caso de prisão de pessoas que foram encontradas com ayahuasca, né? Então, a gente vê o seguinte, olha, é lícito, é legal, existe uma proteção no Brasil para o uso da ayahuasca, para o uso religioso, né? Então, hoje em dia, a gente ainda vê pessoas que são presas porque estão portando ayahuasca, mesmo que seja para uso religioso, né? Então, a gente diz assim, olha, a Constituição Federal dá essa proteção, tanto como crença religiosa, como também como direito cultural. Então, veja, existe essa proteção, existe a ancestralidade do uso desse bem, aos requisitos para patrimonialização como um bem cultural, mas ainda hoje em dia a gente vê pessoas que são presas porque estão portando a ayahuasca, mesmo que seja para uso religioso, né? Então, aí eu devolvo a pergunta, né? Será que a gente não precisa
de uma declaração como patrimônio cultural para que seja reconhecido, para que as pessoas tenham mais respeito e reconheçam, e para que pais de famílias, por exemplo, que fazem uso da ayahuasca há 30, há 40 anos, né? Aqui no Acre, por exemplo, a gente tem o Alto Santo, que no ano passado, em 2020, completou 100 anos de uso urbano da ayahuasca, né? Então, veja, as pessoas estão utilizando aqui há um século, né? Sem registros especificamente essa comunidade, né? Sem registro de nenhum problema, mas se uma dessas pessoas sai daqui do Acre, viaja pelo Brasil, ou mesmo para a América do Sul, e leva ali seu sacramento religioso, essas pessoas são abordadas e muitas vezes são tratadas como traficantes de droga, porque há uma substância na ayahuasca que é uma substância de uso controlado no Brasil, de uso restrito, né? Então, aí a gente se pergunta, né, agora, invertendo, será que não é preciso que se declare patrimônio cultural para que esse direito religioso e cultural seja respeitado? Eu acredito que sim. Aí é a Youssef que sabe responder isso. Tá Não, vendo, Youssef? eu queria ouvir a professora Cecília, porque ela tem uma... A gente estava com uma conversa sobre isso antes da gente começar, né? Queria ouvi-la até como membro do Conselho Consultivo, né, do IFAM, sobre a patrimonialização do ayahuasca. Esse tema não foi levado ainda assim, para uma discussão, e até a gente vai ter uma reunião que vai discutir algumas coisas, enfim, não sei se esse tema vai entrar, porque é dos processos que estão parados, né? Eu devo dizer que eu acho que é bastante, eu até estava falando para o Harry há pouco, né, Ellen? Eu acho que é bastante complexo para o patrimônio, né, essa questão da ayahuasca, como também, por exemplo, o pedido de registro das parteiras, entendeu? Do conhecimento tradicional das parteiras. Professora, também, a gente tem um artigo no livro também sobre elas, né? Sobre as parteiras, né? E, então, um tangenciamento, né, com uma área muito complexa e delicada, que é a área da saúde pública, né, da saúde em geral, né? E a gente, eu acho que tem que discutir bastante isso para ver, né, em que medida a gente tem condição de dar o título, né, e isso não ser usado, enfim, para justificar alguma coisa, ou para, entendeu? Não estou criticando, não, o uso da ayahuasca, não é isso. Mas, no caso das parteiras, inclusive, né, havia uma questão da valorização do conhecimento tradicional, e parece que está se encaminhando para que haja uma relação entre a área da saúde, né, os conhecimentos, a formação da parteira poder ser, inclusive, mais qualificada e apoiada pela área da saúde. Então, você está me fazendo uma pergunta que eu mesma, no momento, eu não tenho uma resposta. Eu respeito, né? Eu acho que é um ritual, eu disse para o Rally, eu estive no Acre, estive em Rio Branco, fui no ritual da barquinha, tá? Quer dizer, conheci o culto, né? E você estava me dizendo, até isso eu acho que é fundamental, que há um controle de ministrar a ayahuasca. Eu devo dizer que quando eu fui, eu não percebi isso, se eu quisesse eu teria tomado. Eu não percebi que havia esse controle, tá? Porque eu acho que tem sim um lado da ayahuasca, né? Você concordou comigo, que em pessoas que têm uma predisposição, ela pode ter um efeito, enfim, de doença, né? Quer dizer, de ter um efeito ruim. Claro que devem ser pouquíssimas pessoas, né? Mas existe esse lado da questão. Então, acho que é muito correto que, né, não sei, os grupos, né, religiosos lá do Acre tomem esse cuidado. Agora, não sei, porque tem outros lugares do Brasil que tem, eu não sei como é que a coisa se dá, entendeu?
Então, eu acho que é um tema que a gente tem que voltar a conversar, mas eu não sei até que ponto, né, existe uma condição do IPHAN realmente assumir, né, essa outorga desse título. Alguma coisa que ainda tem aspectos que eu acho que não estão muito, enfim, elaborados, né, enquanto patrimônio, enquanto título de patrimônio cultural. Eu não respondi, desculpe, tá? Mas é que eu não tenho condições de resolver, de trazer uma resposta mais objetiva nesse momento. Eu acho que é um assunto que a gente vai ter que se definir, o IPHAN vai ter que se definir. Professora, temos também, lembrando também, viu, Inês, que nós temos também um texto que fala acerca da criminalização do curandeirismo, que também se assemelha muito a essa. Eu me lembrei disso quando a do... professora falava. Tem outro texto, porque eu acho que é isso. Assim, a gente tem a patrimonialização, mas também tem um outro extremo, que é a criminalização, não é? Então, assim, talvez a patrimonialização, e eu acho que no caso das parteiras também, a patrimonialização dá uma segurança para os protagonistas. Talvez esse seja o maior sentido da patrimonialização de alguns bens, né, diferente de outros. Esse é um caso que eu acho que também a gente observa, né, Inês, nas comunidades de terreiros. Pois também. Perseguição por parte de certos credos religiosos e que muitas vezes encontram no patrimônio, nas políticas de patrimônio imaterial, uma tentativa de escapar a essa perseguição, que é uma perseguição de cunho religioso, né? Então, de fato, a gente percebe, sim, pontos de contato entre a retórica patrimonial e também a busca por direitos que são direitos do exercício da religiosidade, né? O direito de ser e existir da maneira que se é, né? Nessa área do curandeirismo, enfim, dos ritos afro-brasileiros, né, das religiões afro-brasileiras, essa foi uma questão bastante presente, né, desde os anos 80, no IPHAN, e a gente tem que lembrar que, inclusive, né, essas práticas, enfim, elas eram crimes, estavam no Código, né, Penal brasileiro, né, vocês que são advogados sabem disso. Eu não sei quando que isso foi retirado, né? Mas isso durante muito tempo, tanto que os terreiros eram escondidos, né? E os rituais eram longe, né? Florestas e tudo, né? Porque era considerado crime, né? E eu acho que nesse ponto já houve um avanço, né? Quer dizer, no caso, pelo menos do patrimônio, tanto do patrimônio material como do imaterial. A gente já tem os terreiros sendo tombados, vários, né, que já foram tombados, e a gente tem, no caso do imaterial, né, a gente tem, por exemplo, o ofício das baianas de Acarajé, né, mingau. Quer dizer, é uma prática que ela está associada necessariamente aos ritos de candomblé, é comida de santo, né? E o que motivou, não sei se vocês já falaram aqui, desculpe que caiu, né? Um dos motivos delas de terem procurado o IPHAN, né, para o registro, foi exatamente a situação de competição, né? Vocês sabem dessa história, né? Que lá em Salvador começaram a vender pessoas vestidas de baianas e tal, né? Vender, só que do deles era o bolinho de Jesus. E o acarajé era o bolinho de fogo, ou seja, o bolinho do diabo, né? Então, isso, eu acho que a patrimonialização, né, concorreu para, de alguma maneira... Para reverter a marginalidade, né, para se sair da marginalidade. Não destrói, mas essa polarização e essa... né, enfim, de alguma maneira é uma criminalização, não é legal, mas né? Quer dizer, como alguma coisa assim... do diabo, né? Claramente era do bolinho do diabo, o outro. Professora, assim como o samba e a capoeira, eles eram criminalizados. Eles eram a coisa de malandro. E transformaram-se em patrimônio. Era coisa de malandro, pois é. Quer dizer, mas eu fico pensando, por que alguns patrimônios não conseguem chegar? Assim, eles não conseguem
a gente tem mais estranhamentos, assim, a gente fala de referencialidade, né? Por exemplo, dá um exemplo. Tá dá um ruim? exemplo aí do que você está falando. É um pouco ruim. Não, eu vou pegar o exemplo, por exemplo, da ayahuasca. A gente de fora, a gente não está no Acre, a gente tem uma visão de alguém de fora, que não é Claro, dentro daquela comunidade. Eu acho que quando o patrimônio é menos poderoso, assim, está restrito a algumas comunidades, a uma prática que tem essa questão, a gente olha de fora, a gente vê, a senhora fala, tem a questão da saúde, mas se a gente for pensar também num terreiro, a mãe de santo bebe uma pinga e tal, e fica ali, e a gente já tem mais, a gente não estranha tanto, o estranhamento é menor. Eu fico pensando nisso, assim, de algumas questões. Antes de eu entrar aqui nessa live, eu estava acompanhando a gravação de um podcast que eu estou coordenando, e tinha uma moça, uma pesquisadora exatamente falando não das parteiras, mas no direito da mulher ter um filho em casa, aí eu não sabia disso, que algumas mulheres, tem decisões judiciais obrigando a mulher a ir para o hospital fazer a cesárea, quer dizer, mas... A cesárea também já é demais. Não, mas ela contou isso, e contou assim que no caso das bolivianas, elas não têm direito nenhum de ter o filho em casa. Mesmo? Então, assim, Né? Mas, gente, numa comunidade que não tem um hospital perto, é uma coisa completamente real, né? Não, mas elas estão aqui, urbanas, elas são migrantes, elas têm, mas elas querem ter em casa. Mas assim, eu estou pegando esses Mas hoje em dia tem a figura da doula, que é aquela mulher que vai em casa dar uma assistência ao parto. Dá uma assistência, mas ela estava falando... Não, mas eu fico pensando agora, assim, tem uma coisa. São patrimônios que causam mais estranheza. Claro. Como é isso? Assim, porque assim, mas dentro... Ou não? Deixa eu lhe dizer, no caso, por exemplo, das parteiras, né, é muito importante que elas... Né, a mulher tem esse direito, né, afinal, a vida inteira, né, as mulheres tinham filho em casa, né? Agora, também é importante, na medida do possível, né, que a parteira seja qualificada de forma a poder, né, tomar iniciativas e agir no caso de uma complicação do parto, entendeu? Isso eu acho também, que é uma coisa que deve ser, né, até a patrimonialização favorecer, na medida do possível, né, o acesso das parteiras a uma maior qualificação para isso, entendeu? Agora, a parteira é uma profissão da humanidade, né? Então, talvez não precise ser talvez talvez a mesma pergunta que eu fiz para o Erlen, né? Porque essa luta pela patrimonialização, que muda para elas, como que muda para as comunidades. Para elas, por exemplo, eu acho que o título, não sei se muda tanto, né? Eu acho que muda mais elas, né, terem uma valorização pelas comunidades onde elas estão e tudo, e ser reconhecido que elas têm condição, sim, de dar uma assistência a uma mulher na hora do parto, né? Eu acho que essa é a grande questão no momento, né? A gente está vivendo uma época em que você tem todo um conhecimento médico, né? Questão de asepsia e tudo, enfim, assistência. Então, eu acho que é importante que elas sejam qualificadas, mas tenham também, né, um pouco de conhecimento de quando que tem que recorrer a um hospital que não tem, né? Não sei, é a minha opinião. Mas acho que isso... Mas talvez o plano de salvaguarda fizesse isso, não, professora? Pois é, mas assim... Pode ser, mas sem dúvida que a ideia é essa, pelo que eu já li e tudo, a ideia é essa, né? E que esse conhecimento tradicional, ele também seja difundido, né? Na própria área médica, quer dizer, essa ideia de que elas têm um saber, né? Um saber acumulado. Eu posso colocar umas questões do chat? Pode. Tanto a Elaine quanto a Cláudia Leal levantaram questões importantes, e eu vou ler as duas juntas.
A Elaine está dizendo que existem diversas epistemes, né? Não se pode sujeitar as detentoras de saberes tradicionais a outras epistemes. Não se faz isso com os detentores. E aí a Cláudia, no mesmo rumo, é interessante pensar nessa estranheza. O Estado brasileiro, estranheza entre aspas, o Estado brasileiro, a universidade, a educação, acabam estranhando que fica de fora da epistemologia moderna, científica. E aí ela pergunta, concordo. Como incluir outras epistemologias no patrimônio? Né? Por exemplo, a Elaine, se associa, Youssef, acho que isso se associa a um dos pontos colocados pela professora Cecília, que é a necessidade de que os processos de registro eles incluam as comunidades não como meras informantes, mas como protagonistas e que, inclusive, né, tocam esse processo de registro a partir de seus saberes locais. Né? Eu acho que esse é um ponto de contato super importante. E aí a Elaine Miller, que também é autora no livro, ela coloca, não se exige, ela dando um exemplo, não se exige que mestres de capoeira estudem educação física. Boa. Não, pois é, porque nos exemplos normais, é isso que eu estou dizendo, assim, a gente tem familiaridade com a capoeira e aí a gente já acha normal que ele não precisa ter essa... exatamente. Mas, Inês, eu estou estranhando assim, a gente quem? A gente da academia, a gente do saber científico, da episteme, dessa episteme... A gente leigo, a gente que não é... Não, eu acho que é a gente que não é o detentor, não é assim, a gente que tá de fora, assim. Pois é, porque, por exemplo, a professora Cecília me corrija, por favor, mas algumas comunidades indígenas do Rio Negro não concordam com a forma pela qual foi feito o registro dos saberes agrícolas deles. O sistema porque eles querem resguardar o seu conhecimento e não difundi-lo. Eu já vi isso. Né? Eu também passei por isso. Mas aí tem uma coisa chamada anuência, né? Quer dizer, que é fundamental. Sim. Mas eles revêm, né? Parece que eles estão revendo e tem grupos que querem a despatrimonialização. Essa discussão ainda não foi levantada. Né? Pois é, porque... Mas é a tal história, como tem a questão da revalidação do título, né? Quer dizer, é evidente que né, a ideia de que o título, em vez de trazer benefício, né, trouxe prejuízo, ela certamente tem que ser levada em conta quando se avalia a revalidação desse título. Então, não se pede a revalidação, né, professora? Na verdade, não se pede a revalidação. Então, o silêncio da comunidade, não pedir a revalidação, vai ser entendida como um não interesse na revalidação. Não sei. Não sei, né? Estou colocando. Quer dizer, mas a anuência teria que ser renovada. Se ela não se eles a comunidade não quer aquele título, então, claro que tem que ir, né? Não é uma coisa que vai ser impositiva, entendeu? Eu não sabia desse exemplo, é um exemplo importante do sistema agrícola do Rio Negro, né? Que na época que foi feito o registro não havia esse problema, né? Não me lembro de ter sido levantado. Eu vi esse exemplo num livro organizado pela professora Manuela Carneiro da Cunha. Sei, claro. Inclusive, eu acho que ela foi a relatora do processo. É um livro que ela... Né, são capítulos de vários autores, e eu não me lembro qual é o autor que levanta essa questão, mas que já há um questionamento interno sobre... E exatamente entre essa questão da episteme, né? O conhecimento deles não é levado em conta nesse processo, né? O patrimônio em processo não é só o processo da cultura enquanto processo, mas é o próprio procedimento estrito sensu, jurídico, administrativo, né, que passa pelo executivo, e que isso é uma linguagem de uma episteme completamente distinta dos detentores. Né? Ainda que haja essa anuência, porque pode depois, peraí, não é isso bem que a gente pensava que era. Né? Claro. Tanto que eu conheço, né, a gente tem notícia de grupos que reagem não, mas o Estado está se metendo nas nossas práticas, nas nossas vidas.
né? Que negócio é esse de registro? O que a gente vai, né? O que a gente vai ganhar? Quais são as consequências? Entendeu? E é perfeitamente natural, porque uma coisa é o tombamento, você diz, não, então não pode, né? Não pode mexer, tal, não, é muito mais claro, visível do que o registro, né? Não tem dúvida. Então, acho que até uma outra reflexão aqui que eu acho que é importante é o quanto a terminologia que muitas vezes nós utilizamos para instruir os processos de registro, ela não dialoga com os saberes locais dessas comunidades. Eu, muitas vezes, em trabalhos de campo para realização de registros, eu sou confrontado com essa pergunta, mas registro do quê? Da associação? Né, de fazer claro. essa... Né, não, essa... E a palavra registro é polissêmica, né? Quer dizer, uma palavra que tem vários sentidos, né? Então, o que é, né? Eu acho que isso, de fato, é um indício, né, professora, dessa falta ainda de que os detentores desses saberes estejam presentes como protagonistas e não só como informantes, né? Não, exatamente não. E essa questão da anuência, ela tem que ser trabalhada, aliás, isso, né, é um dado, assim, que tem sido levantado, quer dizer, como é importante, né, que o trabalho de salvaguarda e mesmo no trabalho, no processo, né, no início do processo do pedido de registro, né, que essa questão ela seja esclarecida junto com quem faz o pedido, né, porque muitas vezes, que bom e tal, vai virar patrimônio do Brasil, mas você está ciente do que é, entendeu? Porque realmente é uma interlocução, é sempre aquela questão, eu acho uma palavra para mim é muito importante, a interlocução, né? É fundamental que a instituição ela faça continuadamente esse trabalho de interlocução, né? Desde o início, né? E no correr do tempo, né? Eu acho que isso é fundamental. Youssef? Eu queria... Opa! Pode falar. Grato. Pois é, essa discussão me lembrou muito o tratamento que se deu aos indígenas nesse processo civilizatório, entre aspas, né? Porque até bem pouco tempo se falava o seguinte, né? Que se devia tutelar o índio e trazê-lo para a civilização, né? Então, assim, a gente vê realmente assim uma hegemonia, né, no trato da coisa, né? Então a gente tem que tutelar, a gente tem que integrá-lo à nossa sociedade, ao invés de a gente reconhecê-los como uma sociedade à parte, como uma sociedade autêntica, né? Então isso muitas vezes a gente observa também nessa questão da patrimonialização e no não reconhecimento dessa epistemologia do outro, né? Então, não fazem parte, por exemplo, da academia, não fazem parte do mundo da comunidade científica, então há um tratamento diferenciado, né? Mas a professora falou isso, a gente precisa fazer com que eles participem, né? Com que essas pessoas participem do processo, né? Que não seja algo assim, não, o Estado vai fazer isso, ou o Estado reconhece, ou não reconhece por conta disso, por conta daquilo, sem uma participação direta, sem um reconhecimento direto, né? Por isso que é importante essa participação. Gente, eu daqui a pouco eu vou precisar participar de um outro compromisso, eu estou com um problema aqui também muito complicado de família. Então, daqui a pouco eu agradeço a participação e daqui a pouco eu vou ter que deixar a sala, tá? Tá, Joelle, fica à vontade. Obrigado por suas intervenções. Obrigada. Professora Cecília. Professora Cecília também está querendo... Não, é porque eu estou com um problema sério. A gente já tinha combinado, né? Eu acho que a gente pode, né, encerrar. Gente, olha, muito obrigada. Uma pena que eu não tenha podido me dedicar integralmente, mas parabéns. Foi ótimo. Obrigado a você pela presença, professora. Obrigadíssima. Estou louca para receber o livro, tá? Nós também. Nós também. Eu vou ter que fechar o computador. Tchau, gente. Tchau. Só para complementar aqui o que o Erley, a questão que o Erley levantou, eu acho muita pretensão dos acadêmicos, muita pretensão do poder público
dizer o que é patrimônio. Porque esse processo, eles, quando a gente fala eles, o outro, né, a gente está criando um afastamento para dizer, olha, nós somos os legitimados para dizer o que é patrimônio. Nós, academia, nós da episteme branca, hegemônica, europeia. E quando, na verdade, o sentido de patrimônio, ou patrimônios no plural, é muito amplo. Né? O Aloysio Magalhães já falou isso no final da década de 70. Né? As comunidades, os grupos detentores, eles têm que participar e eles têm que dizer o que é patrimônio. E aí, patrimônio é muito além do conceito jurídico de patrimônio, porque se a gente se deter ao conceito jurídico, só é patrimônio material o que foi tombado e só é patrimônio imaterial o que foi registrado, ou seja, que passou pelo selo do Estado, né, e o Estado com seu aparato de técnicos e acadêmicos dizendo o que é patrimônio. Não. Muitas vezes o patrimônio é aquilo que não é acautelado. A Constituição deixa aberto isso, né, Youssef? A gente não pode dizer que no mundo jurídico é assim. Eu acho que há uma interpretação restritiva nesse sentido, mas se você for para a Constituição, ela não está dizendo isso. O Decreto-Lei 25. Patrimônio material é o que é tombado. Mas a gente tem a Constituição mais ampla, né? Ele está em vigor e tem muito gestor em âmbito municipal, estadual, dizendo isso. E tem muito jurista por aí dizendo isso também. Mas isso acaba comigo hoje à tarde. Vou pular daqui. Mas é preciso a gente salientar essa inexorável condição do patrimônio de ser multidisciplinar. Nenhum profissional é qualificado para falar de patrimônio. E o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: quem é mais qualificado para falar o que é patrimônio são os detentores. É preciso que os acadêmicos, os técnicos se vejam, é preciso que eles deixem de se ver como protagonistas nos processos, nos inventários, e enxergarem sua real condição de auxiliares. Eles sim são informantes, usando o termo da Luciana e da Luciene. Né? Porque aqui, eu estou fazendo aqui propaganda do meu livro aqui. O Ailton Krenak pintou o rosto de Genipapo na Constituinte não foi por acaso. Porque tudo aquilo que foi negociado nas subcomissões e nas comissões foi mudado a portas fechadas. Ou seja, eles tiveram ali para legitimar algo que não se... Né? Essa Constituição não é tão cidadã quanto se pinta, não. É cidadã para os grupos hegemônicos. Mas os grupos marginalizados, apesar de terem obtido muitos avanços, né? O poder do latifúndio, do proprietário de terra, né? Permaneceu como permaneceu em todas as constituintes do Brasil. Né? Então, ele está ali na hora da defesa da emenda, em abril de 87, salvo engano, ele começa a pintar o rosto e ele diz que esse gesto rentar não é só um gesto de luto, é de declaração de guerra, de luto também. Né? Então, esses grupos que os não indígenas, por exemplo, fetichizam, né? Penduram em suas paredes, em suas estantes, em suas casas, cocares, né? Instrumentos, flecha, arco e tal, porque eu sou defensor da causa indígena, não sei o quê. Até onde você está, você, nós não indígenas, né? Está fetichizando o patrimônio. A Marisa Veloso tem um texto maravilhoso sobre isso. Né? Quando é que esses agentes técnicos, acadêmicos, gestores, até onde eles fetichizam, e o termo fetiche aqui vai para além do sentido marxista de fetiche. Né? Porque a ideia é impor essa episteme em cima de outras epistemes. Quando é que eles serão... E aí o uso desse eles que me incomoda. Né? Porque não causa estranhamento. Né? Não causa estranhamento. A questão é que há definitivamente uma lacuna imposta pelo próprio patrimônio, via patrimônio. Né?
porque são pelo próprio processo, olhares, não? Você não acha que é pelo próprio processo de patrimonialização? Pela definição. Pela definição. Quem é que definiu o artigo 216? É. Foi a Comissão dos Notáveis, bolada pelo Sarney lá em 85. Não foi na Constituinte. Né? A Constituinte teve algumas adaptações, claro, alguns rearranjos ali, mas a base já estava lá na Comissão dos Notáveis. Não tem nada mais exemplar do que é a sociedade brasileira, do que existir uma comissão de notáveis para escrever uma Constituição. Ou seja, vocês, 90%, que não têm acesso à educação formal, que não têm acesso ao poder hegemônico, né? Que o pai não pagou para você estudar na Europa, para você que é branco, de um nome com matriz europeia e tal, você não tem condição de falar o que é a sua cultura. Né? Porque os espólios feitos no século XIX, no século XX, né? A Juliana é arqueóloga, os arqueólogos, os antropólogos são os espoliadores do Estado-nação, né? Vão lá, vão trabalhar para o governo inglês aqui no Cairo, no Egito, ele vai tudo para o Museu Britânico. Né? Isso a gente continua fazendo via texto de lei, via formas de gestão. Né? A colonialidade ainda é um instrumento básico da gestão do patrimônio na academia, dessa academia que se fecha nos muros da universidade, que não é inclusiva, que faz projeto de extensão só para inglês ver, né? E até essa expressão para inglês ver mostra a colonialidade presente no nosso conhecimento e por aí vai. Mas, Youssef, eu acho interessante, assim, a gente propõe nesse livro exatamente trazer outras visões, né? Visões que não estão dentro dessa... E quando a gente organiza o livro, há uma dificuldade de viabilizar a publicação do livro exatamente porque ele não diz o que sempre é dito, né? A gente tem uma... Então, é muito difícil também falar sobre o que diferente do que todo mundo fala. Eu me lembro que a gente ficou procurando a Elaine para escrever sobre parteiras, foi um parto quase para encontrar a Elaine, mas depois a Elaine teve uma série de dificuldades com a pandemia e tudo para mandar o texto. Então, assim, essas pessoas, às vezes, nem a Elaine não conhecia a gente, talvez nem acredite muito, assim, que livro é esse? Por que eu vou falar desse assunto aqui? Eu não sei, estou falando por ela. Hoje de manhã nós já conversamos, não foi, Elaine? Não sei se ela ainda está aí. Mas a mesma coisa quando eu convido o Erley, você entrar num processo tradicional de escrever um capítulo sobre patrimônio, quando o seu patrimônio, ou o patrimônio sobre o qual você escreve, é um patrimônio que não tem uma adesão, não sei como é que a gente vai colocar o nome do poder público, não tem uma atenção, não tem... É algo mais, acho que, desanimador até, não é? Assim, só porque nós reunimos vários desanimados que deu certo, mas assim, é algo que desafiador mesmo, porque você diz, será que vale a pena a gente estar escrevendo isso quando, como o Youssef fala, quando há aí uma corrente toda, uma construção já em outro sentido, né? Para que falar sobre isso, né? Eu acho que é importante, né, nesse movimento de balanço crítico, surgem esses questionamentos vindos de processos sobre os quais se reflete nos níveis internacional, nacional, regional e municipal. Então, isso traz ainda uma maior complexidade para esses problemas sejam eles de pesquisa ou problemas, de fato, né, na relação entre comunidades tradicionais e poderes públicos, porque a difusão do registro, especialmente para o âmbito municipal, trouxe, né, à tona esses processos, muitas vezes, que associam as políticas de memória às políticas de esquecimento. Então, quando a gente aborda no âmbito municipal, e aí eu me lembro sempre da provocação que o Ailton Krenak, nosso companheiro de livro, também fez há pouco tempo atrás, falando que muitas vezes os prefeitos municipais eles têm mais poder, ou um poder mais efetivo,
do que a alta cúpula da Unesco, porque muitas vezes os patrimônios acontecem nos municípios. E são ali que eles são esquecidos, né? Não acontecem, né? Então, nesse sentido, a difusão do registro do patrimônio imaterial para a esfera municipal trouxe, de fato, a visibilidade desses conflitos, dessas disputas pela memória. E isso, talvez num cenário como o que nós vivemos hoje em dia, talvez isso em si seja algo positivo, né, por deixar as cartas na mesa, por deixar essas disputas claras, evidentes, para que a gente, de fato, não fetichize o patrimônio como algo, né, pacífico, naturalizado, não, mas como resultados das disputas que acontecem em todas as cidades. Né? E aí eu ressalto, mais uma vez, me despedindo aqui, a importância de livros e de temas assim, e de eventos como esse, né? Porque a gente começa a trazer isso à tona e a pensar a respeito. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar aqui os organizadores do livro, os coordenadores do livro e também dessa live. Tá? Meu abraço a todos, a conversa está muito boa, mas realmente eu tenho que ir agora. Tá? Vou me despedir, deixando aqui meu abraço a todos e parabéns pelo trabalho. Tá? Obrigado, Erley. Boa noite, tudo de bom. Obrigada, Erley. Juliana, você não quer falar um pouquinho, não? Eu acho que a gente poderia encerrar, Juliana? Para a gente encerrar, poderia encaminhar vou falar para encerrar, né? Na verdade, eu acho que eu tenho assunto aqui para continuar falando até meia-noite. Eu estava escutando vocês e guardando aqui. Eita. Você tem 10 minutos para falar tudo que você tudo quer. Que ficou para trás, né? Não, eu só vou, na verdade, terminar com essa provocação para a gente continuar pensando e, de repente, até pensar outras lives para discutir esse assunto, porque eu acho que isso aqui ainda tem muito para ser discutido, ainda dá muito caldo, que é a questão do tacho de cobre aqui em Pelotas, né? Então, houve agora o recentíssimo registro da tradição doceira em Pelotas, que engloba o doce fino e o doce colonial. E uma das questões aqui, né, de fundo que vem sendo discutida é em relação à proibição do tacho de cobre, por questões de saúde. E aí retoma alguma das questões que nós estamos trabalhando aqui, né? Bom, e aí, ok, o tacho de cobre não pode ser usado por questões de saúde, substitui-se o tacho de cobre por outros tachos. Vai daí que há um tipo de marmelada específica, que é a de marmelo branco, que só dá certo se for feita no tacho de cobre. Para e aí? De fazer propaganda dessa marmelada aí, ó. Que manda para a gente, né? Também. Só se consegue agora por vias escusas. Porque, na verdade, está proibido, o tráfico, né? De marmelada. É o tráfico de marmelada em tacho de cobre que acontece aqui. Esse é o patrimônio marginal mesmo, né? Está à margem da saúde, do direito sanitário aí. Isso, insurgente. Mas por queijo acontece isso? Hein, Raul? Nos queijos aí da sua região também? Sim, foi um longo processo. Foi um longo processo. Parece que atualmente há mais concórdia nesse sentido, mas é muito parecido com o que você está dizendo a respeito da marmelada. Né? Uhum. Quando os padrões sanitários eles se chocam com os saberes tradicionais. Né? Uhum. Quem diz a questão sanitária diz o Estado aqui, na verdade, né? Ou seja, acho que para terminar com essa ideia, né? Talvez resumindo aí duas das ideias que andaram por aqui circulando, né? Eu acho que uma é a da percepção de que é preciso haver vontade da comunidade em relação ao patrimônio, e isso implica que nós, especialistas do patrimônio, percebamos que muitas vezes o patrimônio não é necessariamente um recurso que tenha importância para determinadas comunidades. Eu acho que isso implica também nós nos repensarmos enquanto especialistas do patrimônio, quer dizer, o patrimônio não serve a todo mundo, o professor Lúcio vive falando isso, né? O patrimônio não serve para todo mundo, porque ele tem uma historicidade, ele parte de uma série de questões que nascem no seio da sociedade ocidental, da Europa, então, enfim, que obedece a uma série de discursos, a uma ontologia mesmo, né?
E existem outras ontologias a partir das quais essa questão do patrimônio como nós o concebemos não faz muito sentido. E a gente precisa pensar a partir dessa questão desafiadora para a gente, né? Que pensa que patrimônio é algo dado, né? Bom para todo mundo e todo mundo quer patrimônio, e enfim. E nem sempre é assim. E a outra questão é que as comunidades têm de estar cientes, têm de discutir muito isso internamente. Porque, claro que a patrimonialização implica entrar na esfera do Estado, e entrar na esfera do Estado implica uma série de questões jurídicas, sanitárias, etc, etc, etc. Então, quer dizer, traz consequências. Existe uma interferência nesse saber fazer. Vai haver uma interferência, até a interferência da própria influência do turismo, da própria influência da mídia, da própria influência do discurso oficial sobre o patrimônio, enfim, qual seja, mas há uma série de interferências, né? Então, daí que a importância de se manter viva essa discussão com a comunidade seja tão crucial, né? E que seja tão importante que a gente continue falando sobre isso, né? De como isso é importante. Mas eu adorei a discussão, tá? Eu queria dizer que foi um imenso prazer receber vocês nessa casa virtual, que é a casa do grupo de pesquisa em Arqueologia da Repressão e da Resistência. É um prazer, uma honra, na verdade, imagina, uma mesa nobilíssima como essa, que engrandeceu tanto esta tarde de hoje. Então, é um prazer imenso ter aprendido com vocês, ouvido, e ficado aqui, né, com as minhas pulgas para próximas lives. Já fica o convite, né, para próximas lives. Eu acho, Juliana, que você faz uma provocação quando eu disse a gente vê assim, talvez assim, a gente discutiu o papel da gente como pesquisadores, e ouvir os outros autores e que escreveram e que às vezes estão, talvez, no olho do furacão ali, daquele patrimônio, ou pesquisa, ou tão junto na luta por reconhecimento, ou pela despatrimonialização. Agora o Youssef trouxe o caso da despatrimonialização, então, você é uma anfitriã muito boa, foi uma tarde muito boa, muito bom estar com meus colegas. Também agradeço muito pelo convite. Casa boa, a gente quer voltar, então convite sempre, que a gente prepara o café, quentinho. Tamo aí. Ótimo. Foi ótimo, então, foi ótimo. Então, obrigada a todos e todas e todos que estiveram nos assistindo nessa tarde de hoje, que lançaram perguntas. Talvez nem todas as perguntas tenham sido respondidas, mas isso é bom, né? Porque fica assunto para as próximas discussões. Muito obrigada, gente. Vamos finalizando por aqui, né? Para conhecer o livro, né, Juliana? O livro está na editora Letramento. Eu coloquei o link aí para quem tiver curiosidade. Como diria o Tim Maia, leia o livro. Isso. Compre o livro também. Compre! Antes de lê-lo, compre o livro, isso é importante. E divulguem a live, né? Divulguem, né? Façam circular as discussões, tragam para a gente, né, outras ideias, outras provocações para futuras lives. Estamos aqui recebendo, né, também. Nesses tempos pandêmicos é o que nos resta, né? Essas conexões virtuais. Então, tragam também ideias, provocações para futuras lives. Estamos recebendo. Muito obrigada, gente. Eu vou abrir, então, para vocês, para cada um de vocês se despedirem, antes da gente, então, fechar aqui a nossa casa. Tá bem? Muito obrigada. Vou dar tchau. Muito obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas que estiveram aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença. No site da Editora Letramento, o livro já está em pré-venda. Esperamos encontrar todos e todas vocês o mais rápido possível, de forma presencial, para aquele coffee break sensacional. Obrigado a todas e todos e todos. Comprem o livro antes que seja aprovada a taxação dos mesmos. Viu? Aproveitem. Aproveitem. Que tempos!
O Ricardo Uriá perguntou quando sai, no site está avisando que a partir do dia 15/5, ou seja, daqui a 4 dias. Vamos ver, né? Não depende só da gente, né, nesse momento. Eu peço, Juliana, para vocês ficarem aqui um pouquinho depois de interromper a transmissão, só para a gente fechar a fofoca do dia. Tchau. Tchau, gente.